E diante da possibilidade de Jair Bolsonaro ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse na segunda-feira a jornalistas que uma eventual denúncia do chefe da PGR, o Paulo Gonet, contra o ex-presidente será apreciada pelo tribunal com seriedade e sem visão politizada. Se um procurador-geral da República vier a oferecer denúncia contra quem quer que seja, o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas. Processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido, se não tem prova, você decide no outro. É claro que há uma dimensão política em certos assuntos, mas a minha visão na vida e meus quase 12 anos no tribunal é tá certo, tá errado, tá errado. Portanto, a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade e no que é certo, justo e legítimo. Barroso disse ainda que não irá se preocupar com uma eventual anistia aos presos do 8 de janeiro. Abre aspas. Se e quando se passar pelo Congresso, eu vou ter que me preocupar com isso. Eu já tenho muitos problemas aqui e agora para me preocupar com o que possa acontecer no futuro. Fecha aspas. E hoje, Jair Bolsonaro se encontrou com os senadores da oposição em Brasília para debater o PL da anistia, que prevê perdão aos presos do 8 de janeiro e a proposta de mudanças na lei da ficha limpa. Na saída, o ex-presidente conversou com jornalistas. Bolsonaro afirmou que a prioridade defendida por ele é o avanço da anistia aos condenados por envolvimento no episódio na Praça dos Três Poderes, em 2023. Temos conversado. Há 10 dias eu conversei com o Kassab, conversa reservada. Ele falou já em parte o que aconteceu. Hoje, o que eu sinto conversando com parlamentares, como o do PSD, a maioria votariam favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia. A prioridade para mim é a anistia. Presidente, o senhor falou que acha para essas pessoas que estão presas, inocentes, cada segundo é uma eternidade. Presidente, o senhor falou que acha... Imagine vocês aqui, a mãe aqui, e dormir e acordar sem o filho do lado. Você que é pai, como esse lá de Ji-Paraná, que vê aqui a esposa com 6 filhos. Está pensando o quê? No tocante aos seus filhos. Como é que estão sendo a vida deles do dia a dia? Morreu um cara no presídio aqui. Por quê? O MP pediu 3 vezes a libertação dele. É justo isso está acontecendo? Essas condenações absurdas? Nem traficante, nem mega corrupto, ninguém pega uma pena dessa. Bolsonaro também falou sobre como a lei da ficha limpa se tornou um instrumento de perseguição política. A lei da ficha limpa está sendo usada para beneficiar a esquerda e perseguir a direita. Olha, a Dilma foi caçada aqui. Acharam uma gambiarra, tornaram elegível. O Lula tiraram da cadeia ele, anularam os 3 processos, que tinha 2 já se tornaria inelegível e foi disputar a eleição. Olha, Sérgio Cabral está elegível. O que eles fizeram, o que eu fiz? Justifica me tornar elegível porque me reuni com embaixadores. 2 meses antes, o Fachin se reuniu com embaixadores. E essa política é privativa do presidente da República. É negar a democracia, não deixar disputar. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Só para a gente trazer aqui essa temperatura, o clima quente em Brasília, tudo isso porque espera-se até amanhã, entre hoje e amanhã, que Paulo Gonet, procurador-geral da República, apresente a denúncia em relação aos 40 ali indiciados naquele relatório da Polícia Federal. Por isso a gente trouxe aqui declarações do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e também esse encontro que Jair Bolsonaro teve com a oposição, falando sobre vários temas, dentre eles o PL, o projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Ana, o nosso público. Pois é, primeiramente, ouvir o presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse em público, nós derrotamos o bolsonarismo, dizer que o Supremo vai analisar uma eventual denúncia da PGR sem visão politizada,
é de um ridículo que, se não fosse trágico porque vai tirar a liberdade e o direito de ser eleito para várias pessoas, seria cômico, né? É algo assim, a mesma pessoa que em um palanque da Uni, se não me engano, em um evento extremamente político, o mesmo ministro, o presidente do STF, que quando foi para a França, no evento de lobistas, do lado estava o Sarkozy, e o Sarkozy disse para ele: senhor ministro, o senhor está pronto para ser presidente do Brasil? Porque ele apresentou um programa político, né, para a plateia. É a mesma pessoa falar que vão julgar uma eventual denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro sem visão politizada. Mas do que estamos falando? É óbvio que quando Paulo Gonet apresentar essa denúncia e o Bolsonaro estará muito provavelmente nela, o Supremo já tem a sentença escrita. Essa é uma questão de tempo. Eles querem que Bolsonaro se torne inelegível e possivelmente seja preso também para eliminá-lo de vez da disputa eleitoral de 2026, porque eles estão morrendo de medo de que o Bolsonaro se candidate ou consiga indicar, consiga fazer campanha com algum candidato de direita e derrote o Lula, que já hoje poderia ser derrotado, segundo as pesquisas, pelo Bolsonaro, ou qualquer outro candidato da esquerda. Então eles estão tentando demolir a candidatura da mais importante liderança da direita, ou também evitar que ele possa fisicamente estar na disputa eleitoral fazendo campanha para um Tarcísio, para um Zema, para um Caiado, como líderes da direita. Ou seja, é mais uma vez o Supremo Tribunal Federal que tenta interferir e influenciar, sempre a favor da esquerda, as eleições, como fez em 2022. Isso, francamente, é inaceitável. Pois é, ainda pegando esse gancho, Ana, falando em interferência do Supremo Tribunal Federal, quando Barroso diz sobre anistia, se e quando se passar pelo Congresso, eu vou ter que me preocupar com isso. Vai ter que se preocupar com isso? Isso não é pauta do Congresso Nacional? Foi exatamente onde eu marquei aqui, Paula. Isso é mais uma interferência no legislativo, né? Mais uma interferência no legislativo. Agora, é impressionante como o ministro Barroso adora um microfone, adora holofote, adora câmeras. É impressionante o tamanho do narcisismo, da vontade de aparecer e de falar e de dar declarações sobre absolutamente tudo. O ministro Barroso foi se encontrar com o governador de São Paulo para falar sobre câmeras nos uniformes dos policiais. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso? E aí ele diz, né, que se de fato acontecer essa denúncia, né, eventual denúncia do chefe da PGR, o Paulo Gonet, ele diz que a denúncia será apreciada com seriedade e sem visão politizada. A gente sabe que isso não é verdade. Aí ele disse: minha visão do direito não é uma visão politizada. Ele diz aí no vídeo. Isso não é verdade. A visão do ministro e da atual composição do Supremo Tribunal Federal é 100% politizada. Não é um pouco politizada, às vezes politizada, é 100% politizada. A semana passada eu fiz um comentário aqui sobre a lei da ficha limpa, e aí, claro, né, o outro lado editou, e eu vou repetir o que eu falei. Hoje, 2025, eu sou contra essa lei, porque essa lei, ela não funciona para um lado. Porque o Supremo Tribunal Federal tem uma visão 100% politizada e não constitucional. Essa lei não se aplica para políticos da esquerda. Ela é ignorada, rasgada, jogada no lixo, enquanto versões dessa lei são inventadas para políticos da direita. Então, que essa lei seja extinta. Não tem para ninguém, porque hoje essa lei não existe para o espectro político-ideológico da esquerda no Brasil. Temos um condenado em 3 instâncias como presidente da República. Quando essa lei foi aplicada? E aí vem o ministro e diz que não tem uma visão politizada do direito. Claro que tem. O Supremo Tribunal hoje tem uma visão politizada, e só politizada.
É claro que ele vai politizar a denúncia contra o presidente Bolsonaro. Eles politizam absolutamente tudo, porque hoje eles são uma composição de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma composição militante, ativista. Ele disse que a visão do direito dele não é politizada. Ele já disse que se o Congresso não conversa sobre algumas legislações, eles têm que agir. Ora, se o Congresso, se o Legislativo não conversa e não debate algumas coisas, isso já faz parte do debate. A população não quer falar sobre certas coisas. E aí vai o ministro e diz: não, vocês não querem falar? Eu falo, então, mesmo que isso não seja prerrogativa do judiciário. Isso não é ter visão politizada? Claro que é, e o brasileiro sabe disso.